Oi, gente, tudo bem? Professora Thaís. E hoje, na nossa aula de física, eu vim para dar uma revisão do conteúdo para vocês. E aí eu montei uma lista de exercícios para a gente estar resolvendo. Eu vou estar explicando e estar resolvendo com vocês para que vocês tenham uma base do que vai cair na PAC, tá bom? Na prova analítica de conteúdo. A professora só queria antes dar algumas dicas para vocês, tá? Nós vamos fazer exercícios envolvendo cálculos, porém eu quero que vocês estudem sobre a teoria, tá? A parte de termologia e a parte de dilatação térmica. Na parte da termologia, no capítulo 273, eu quero que vocês estudem sobre calor, temperatura, energia térmica e equilíbrio térmico, tá? Sobre esses 4 itens, eu quero que vocês estudem aí na página 273, nesse capítulo sobre termologia. E na página 277, sobre dilatação térmica, eu quero que vocês estudem a parte teórica da dilatação dos sólidos, dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica, beleza? A professora montou agora uma lista de exercícios, se eu não me engano são 6 exercícios, isso mesmo, 6 exercícios. Eu já disponibilizei essa lista de exercícios lá dentro dos arquivos, dentro da pasta de física, tá bom? E aí vocês acessem. Eu vou ler o enunciado dos exercícios e vou resolvendo aqui com vocês, tá bom? Então vamos lá. É uma revisão então com uma lista de exercícios. A primeira questão dessa lista de exercícios é: Maria usou um livro de receitas para fazer um bolo de fubá, mas ao fazer a tradução do livro do inglês para o português, a temperatura permaneceu em Fahrenheit. A receita disse que o bolo deve ser levado ao forno a uma temperatura de 392 graus Fahrenheit. Então a gente tem a temperatura em Fahrenheit. E permanecer nessa temperatura por 30 minutos. Qual a temperatura em graus Celsius? Qual vai ser a temperatura em graus Celsius que Maria deve deixar o forno para não errar a receita? Na apostila de vocês, e quando eu expliquei sobre termologia, a professora mostrou algumas fórmulas sobre a conversão de unidades de medida. Conversão de unidades de medidas no caso de escalas termométricas, tá? Que é o que a gente está falando aqui sobre temperatura, sobre termologia. E a fórmula para a gente fazer transformação de graus Celsius para graus Fahrenheit é a seguinte fórmula. A gente vai usar temperatura em Celsius dividido por 5 igual temperatura em Fahrenheit menos 32 dividido por 9. Essa daqui vai ser a fórmula que a gente vai utilizar, tá? Eu tenho a temperatura em Fahrenheit. O que eu faço? Substituo na fórmula no respectivo lugar, tá? Então, temperatura em Celsius dividido por 5 igual a 392 menos 32 dividido por 9. Temperatura em Celsius vai ser igual a... Já vou fazer direto, tá, gente? Ó, multiplicar em cruz, tá? 392 menos 32, 360. Aqui, ó, 360. Multiplico em cruz, 360 multiplicado por 5, dividido por 9, tá? O 9 ele vai passar multiplicando, certo? Aí depois no final ele passa de novo dividindo. Então eu já deixo o 9 aqui onde ele está. Só multiplico isso daqui, ó, 360 vezes 5, tá? 360 vezes 5 dividido por 9 vai ser igual a 200 graus Celsius. Ou seja, essa é a temperatura do forno para assar o bolo de fubá, tá?
Não é difícil, tá, gente? Não é um cálculo difícil, não é uma fórmula também difícil, apesar de assustar, não é nada do outro planeta, tá bom? Bom, vamos lá, questão 2. Vou apagar. Nem vou apagar a fórmula porque a gente vai utilizar novamente. Questão 2. Um médico inglês mede a temperatura de um paciente com suspeita de infecção e obtém em seu termômetro clínico o valor de 102,2 graus Fahrenheit. Então, eu tenho a temperatura em Fahrenheit igual a 102,2 graus Fahrenheit. Esse médico, ele tem motivo de preocupação com o paciente? Essa é a pergunta, tá? Como que a gente sabe se ele vai ter motivos para se preocupar com esse paciente ou não? Calculando, através da fórmula, e verificando se esse paciente, a temperatura dele está acima de 36 graus Celsius. 36,5 graus Celsius, tá bom? Que é a temperatura normal do corpo humano. Então, substituindo temperatura em Fahrenheit na fórmula, então vamos lá. Temperatura em Celsius dividido por 5 igual a 102,2 menos 32 dividido por 9. A mesma coisa, multiplico em cruz aqui, ó. 102,2 menos 32 vai dar 70,2. Multiplicado por 5, dividido por 9. Aqui vai dar 351. Temperatura em Celsius é igual a 351 dividido por 9. Temperatura em Celsius é igual a 39 graus Celsius. Opa! O médico tem motivos para se preocupar com esse paciente, já que ele está com suspeita de infecção e a temperatura está muito elevada, certo? Então, respondendo a pergunta, se o médico tem motivos para se preocupar, dando a temperatura do paciente a 102,2 graus Fahrenheit, certo? Bom, vamos seguir. Questão 3. Bom, questão 1 e questão 2 falamos sobre termologia e conversão de escalas termométricas. A questão 3 e a 4, a gente vai falar sobre dilatação. Dilatação linear e dilatação superficial, tá? A gente vai fazer cálculos. Então, questão 3, vou apagar. Printem aí a tela. Acho que deu, né? Questão 3. Agora a gente vai falar sobre dilatação. Questão 3 e 4. Uma barra de ferro homogênea é aquecida de 10 graus Celsius até 60 graus Celsius. Ou seja, eu tenho a temperatura inicial, que é 10 graus Celsius, e eu tenho uma temperatura final, que é 60 graus Celsius. Sabendo-se que a barra a 10 graus Celsius tem um comprimento igual a 5 metros. Então, o comprimento da barra é igual a 5 metros. Eu tenho uma barra de ferro onde o comprimento é igual a 5 metros, tá? E o coeficiente de dilatação linear do ferro é igual a 1,2 vezes 10 elevado a menos 6 graus Celsius elevado a menos 1, tá? Podemos afirmar que a variação de dilatação ocorrida e o comprimento final, esse aqui é o comprimento inicial, o comprimento final da barra são duas perguntas. Qual vai ser a dilatação que vai sofrer essa barra e
qual vai ser o comprimento final dessa barra de ferro. Então, a gente tem a fórmula da dilatação linear, que é igual comprimento multiplicado pelo coeficiente de dilatação linear multiplicado pela variação da temperatura. Dilatação linear igual comprimento. Comprimento é 5 multiplicado por coeficiente multiplicado pela variação de temperatura. Gente, essa variação de temperatura, temperatura final menos a temperatura inicial, tá? Então, vamos lá. Final menos inicial. 60 menos 10. Isso aqui vai ficar 5 vezes 1,2 vezes 10 a menos 6 vezes 50. Multiplico tudo, eu encontro a dilatação linear dessa barra, a dilatação do comprimento dessa barra, tá? Que é igual a 0,0003 metros. Gente, não é nem milímetro, tá? Decímetro, centímetro, milímetro, não lembro o nome, tá? Ou seja, a dilatação linear dessa barra ela é muito pequena, tá? Mas quanto maior a barra, ó, vamos falar, esquece um pouquinho o número agora. Quanto maior a barra, o comprimento da barra, quanto maior o comprimento da barra, maior vai ser a dilatação dessa barra, tá? Quanto menor for o comprimento dessa barra, seja de ferro, de aço, de qualquer coisa, a dilatação também vai ser menor, tá bom? Ou seja, dilatação linear e o comprimento são diretamente proporcionais, tá? Então, a gente descobriu que a dilatação é 0,0003 metros e tá perguntando o comprimento final dessa barra. Eu tinha o comprimento inicial, não tinha? Dilatou isso daqui, 0,0003. Então, é só somar isso mais isso, que vai ser igual a 5,0003 metros. Esse é o comprimento final. Esse é o comprimento final da minha barra de ferro, tá? Ou seja, a dilatação é muito pequena, mas dilatou, tá? E é uma temperatura de 50 graus Celsius, hein? Não é uma temperatura tão baixa assim. Copia, gente. Copia rapidinho. Ou printa a tela, o que vocês acharem melhor. Vamos lá para a questão 4? Bom, a professora vai apagar. Questão 4. Vou fazer a leitura, tá bom? 1 quadrado de lado, 2 metros. Então, eu tenho um quadrado e o lado desse quadrado é 2 metros, ou seja, todos os lados, né? 2 metros. Esse quadrado é feito de um material cujo coeficiente de dilatação superficial, coeficiente de dilatação superficial é beta, tá? Que é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 4 graus Celsius menos 1.
Unidade de medida, gente, de coeficiente de dilatação. Linear, superficial e volumétrico. É grau Celsius elevado a menos 1. Isso daqui é a mesma coisa que isso aqui, tá? 1 sobre grau Celsius, tá? É a mesma coisa. Determine a variação diária. Gente, variação diária. Variação diária é a variação superficial, tá? Deste quadrado, quando aquecido a uma temperatura de 80 graus Celsius. Se tem só uma temperatura, gente, eu não preciso fazer a temperatura final menos a inicial, não preciso. Se tem apenas uma temperatura no exercício, eu utilizo somente essa temperatura, tá? Então, eu vou ter que descobrir a variação diária. Variação diária, dilatação superficial. Fórmula, dilatação superficial igual coeficiente da dilatação superficial multiplicado pela área multiplicado pela temperatura. Opa, professora, área. Mas não tá falando sobre área no exercício. Eu tenho um quadrado de lado 2 por 2. Matemática, a gente aprendeu que a área do quadrado é igual a lado vezes lado. Qual que é a área? Lado vezes lado. 2 vezes 2 igual a 4 metros quadrados. Ah, então quer dizer que a área é igual a 4 metros quadrados. Certo? Só substituir os meus valores que eu tenho no exercício na fórmula. Dilatação superficial ou dilatação da área ou variação da área é igual a 1,6 vezes 10 a menos 4 vezes 4, que é a área, vezes 80, que é a temperatura. Multiplica tudo. Dilatação superficial vai ser igual a 0,0512 metros quadrados. Ou seja, meio centímetro. Não, meio decímetro, tá? Então, é bem pouquinho, tá bom, gente? Que essa chapa, que esse quadrado, ele vai dilatar. É uma dilatação muito pequena. E volto a falar, gente, quanto maior a área, maior vai ser a dilatação superficial. Ou quanto maior a dilatação superficial, maior será a área, tá? São sempre diretamente proporcionais. Por isso que eu coloco essa setinha aqui. Essas setinhas dizem que são diretamente proporcionais. Se fosse inversamente proporcionais, seria dessa maneira aqui, as setinhas, tá? Bom, gente, tira a foto, printa a tela ou copia. Façam o que vocês acharem melhor, tá bom? Aí a gente vai agora resolver questões, duas questões sobre magnetismo, tá? Uma sobre força magnética e a outra questão sobre indução eletromagnética. Aqui é um 4, deixa eu arrumar, gente, esse 4 que tá meio feio. 4 e aqui é 80. Bom, gente, exercício 5. Vamos falar um pouquinho sobre magnetismo, tá? Na PAC tem duas questões, uma sobre força magnética e uma sobre indução eletromagnética. Nós resolvemos exercícios na apostila, inclusive indico os exercícios da apostila do Praticando para vocês estudarem, que a professora resolveu com vocês. E eu coloquei duas questões nessa lista de exercícios, tá? São diferentes das questões da apostila. Todos esses exercícios, gente, eu não peguei da apostila, tá bom? São diferentes. Então, vou apagar.
Questão 5. Um fio de 1 metro de comprimento. Eu tenho um fio que tem 1 metro de comprimento. Comprimento em física, letra L. E esse fio é igual a 1 metro de comprimento. Esse fio, ele conduz uma corrente em física, letra I. Ele conduz uma corrente de 3 amperes. Perpendicularmente, gente, essa palavra aqui, seja questão de vestibular, onde vocês encontrarem essa palavra, saibam que é um ângulo de 90 graus, tá? Então, esse fio, ele conduz uma corrente perpendicularmente a um campo magnético. Esse campo magnético é de campo magnético, que é a letra B. Até parecia o beta, né? Campo magnético em física, a letra B, é igual a 1,5 Tesla. Qual a intensidade da força, só pode ser magnética, força magnética, que o campo aplica sobre o fio? A gente vai utilizar a fórmula exatamente de força magnética em um fio. A fórmula é força magnética igual comprimento, seja L minúsculo ou L maiúsculo, gente, tanto faz, tá bom? Em física tem o mesmo significado. Comprimento multiplicado pela corrente, multiplicado pelo campo magnético, multiplicado pelo seno do ângulo. Força magnética é igual comprimento, 1 metro, corrente, 3 metros, vezes campo magnético multiplicado pelo seno de 90 graus. Seno de 90 graus de cabeça é 1, tá, gente? Força magnética vai ser igual a 1 vezes 3 vezes meio, vezes 1. 3 vezes 1,5. Acho que eu falei meio, né, gente? É 1,5, tá? 3 vezes 1,5, 4,5. 4,5 vezes 1 vezes 1, 4,5. 4,5 newtons. Dúvida, gente? Printa aí a tela ou então copia. Não esqueçam de pegar a lista de exercícios, tá? Tá escrito como revisão PAC 3º ano, lá dentro de arquivos, dentro da pasta de física. Dentro da pasta de física tem lá 3º bimestre e 4º bimestre. Não tá em nenhuma dessas duas pastas, ele tá fora. Quando vocês entrarem nos arquivos, vocês vão ver, tá bom? Eu não coloquei dentro do 4º bimestre, apesar de ser referente ao 4º bimestre, tá? Só para facilitar mesmo o acesso de vocês. Dúvida, gente? Bom, então vou apagar e aí a gente vai fazer a 6ª questão. Ó, gente, essa prova dá pra vocês fazerem em 15 minutos, hein? Não tá difícil, tá? Sexta questão. Um transformador tem os seguintes valores nominais: 250 volts barra 400 volts e 150 watts, tá? 150 watts é potência. Sabendo que o enrolamento, cujos terminais indicam 400 volts, tem 1.300 espiras. Qual o número de espiras do enrolamento correspondente à força eletromotriz de 250 volts? Ou seja, nós temos dois transformadores e nós temos duas tensões. Tensão 1, tensão 2. A tensão 1, eu vou colocar na ordem. Como tá assim, ó, 250 volts barra 400 volts, eu vou falar que esse daqui é o transformador 1, que a tensão é 250 volts, e esse daqui é o transformador 2, tá? O secundário. 400
volts. Transformador primário, transformador secundário. Sabendo que o enrolamento cujos terminais 400 volts tem 1.300 espiras, ou seja, N2 é igual a 1.300 espiras. Qual o número de espiras do enrolamento correspondente à força eletromotriz de 250 volts? Se vocês olharem bem, gente, a gente não precisa nem utilizar a fórmula. A gente pode fazer regra de 3, tá? Uma dica aí para se vocês verem esses tipos de questões em vestibular. Regra de 3, regra de 3, regra de 3, resolve muita coisa, tá? Bom, então vamos lá. 250, 400, 250 volts está para X, que é N1, o número de espiras, assim como 400 volts está para 1.300 espiras, tá? Ou seja, a fórmula é tensão 1 sobre tensão 2 igual a N1 espiras no transformador primário dividido pelo número de espiras no transformador secundário. Viram que não precisa de fórmula? Só interpretação e saber regra de 3? Multiplica em cruz. Vai ficar 400 N1 igual 1.300 vezes 250. 1.300 vezes 250. 325.000. 400 está multiplicando N1, passa dividindo. Número de espiras no transformador primário é igual a 812,5 espiras, ou seja, 812,5, tá? Espiras. Bom, gente, então é isso, tá? Questão 5, como a professora falou, correspondente à força magnética, e a questão 6, indução eletromagnética, inclusive parte aí de transformadores, tá? Nós resolvemos questão na apostila voltada aí para transformador. Se eu não me engano, foi uma questão que tinha a letra A, B e C. A gente tinha inclusive que encontrar potência e tudo mais. Então, assim, se vocês tiverem dúvida, me pergunte agora, né? Agora é a hora de vocês tirarem as dúvidas, tá bom? A professora agradece a presença de todos e estudem, tá bom, gente?